Em uma manhã, lá estavam duas garotas conversando entre si, super felizes, e dizendo uma para a outra se tinha visto o jovem mestre. Sorriu para ela mais cedo, pois ela quase não tinha conseguido acreditar no que viu, mas ela estava olhando de perto. Achava que estava vendo coisa, mas era definitivamente o jovem mestre. A garota completa dizendo que parecia que o jovem mestre estava treinando duro ultimamente, mas ela não achava que ele fosse capaz de manter aquilo por muito tempo, porém já fazia uma semana desde que ele começou a treinar duro, e que talvez ainda ele era muito jovem para começar a se resolver na vida, e que realmente aquilo havia começado do nada. A outra menina pergunta o que ela achava que teria acontecido com ele, para ele estar se esforçando tanto nos treinamentos. O jovem mestre era um Eastergood, e tinha apenas 16 anos. Ele havia prometido que não deixaria a tragédia se repetir novamente, pois naquela vida ele definitivamente faria tudo diferente, pois com 33 anos, era um Eastergood, havia morrido na vida passada, medíocre que ele tinha. As coisas acabou acontecendo de um jeito horrível com Erun, amarrado em uma cadeira e sendo torturado, depois de ter nascido na prestigiosa família Eastergood, que governou Navarre Norte por gerações e gerações, pois ele havia vivido a vida toda sob ordens do seu avô. Ele era um herói de guerra que foi capaz de superar a ambição de conquistar o Império de Fayei. E o pai dele foi um cavaleiro prodígio muito conhecido por todos. Era um mero cavaleiro de terceira classe e nem conseguiria nem chegar aos pés deles. Depois de ter se tornado Lorde por conta de suas faltas de habilidades, ele perdeu tudo em apenas 3 anos. O povo que conhecia dizia, zoando da cara dele, que já tinha ouvido tudo. Histórias que aconteceriam de o cachorro nascer em uma família de tigres. Esse era exatamente o Erun Stugger, e havia perdido todos os seus territórios para os outros. Erun é tratado como mendigo nas ruas e era alvo de piadas para todos, mas tudo o que falava sobre ele era tudo exatamente verdades. Mesmo que não fosse capaz de se tornar um grande lorde como o pai dele era, ele ainda poderia se tornar um lorde decente, mas no fim das contas ele perdeu toda a sua riqueza dele porque foi enganado. Além disso, que antes que foi seu inimigo desde que quando ele era criança, por conta do assassinato que ele enviou para o matar, Erun ficou à beira da morte. Câncer, aquele babaca, sempre teve o complexo de inferioridade em relação de Erun, e agora ele tinha ido longe bastante de fazer tudo aquilo depois de pegar todas as riquezas que ainda estavam em Erun, pois Câncer havia pegado o livro de transição dimensional. Ele achava que aquele livro só tinha palavras em branco, mas na verdade aquele livro era um tesouro da família de Erun, que permitiria trocar os itens com pessoas que estavam em diferentes dimensões, pois se ele tivesse sido esperto bastante ele poderia ter reconstruído a sua família novamente. Erun também tinha um objetivo que era um marcador de desejo, era um dos vários itens que eles achavam que havia sido enganado ao comprar no mercado dimensional, mas como ele não tinha talento para fazer aquilo por conta da própria, tentou usar as trocas dimensionais para reconstruir a fraca família dele, mas não seria capaz de existir um idiota mais manipulável do que Erun. Cantis havia dado uma poção para Erun e aquela poção era para curá-lo. Erun ficou muito feliz, porém sem entender nada, o porquê do arco inimigo deles depois de ser torturado tanto o coitado querer curá-lo. Então Cantis diz a Erun que precisava brincar um pouco antes de terminar o seu trabalho por completo. Cantis pega uma faca e completa dizendo que dará uma facada nele com presente de despedidas. Erun gritava desesperadamente xingando ele, perguntando se ele não havia ficado satisfeito mesmo depois de ter pegado todas as riquezas e o território e ainda por cima querer tirar a vida dele. Erun, antes de morrer, pensava se ele tivesse mais uma chance, eles corrigiriam todos os seus incontáveis erros caso ele pudesse voltar no tempo. Quando Erun morreu, o marcador de desejos, que ele achava que tinha sido enganado quando o comprou, tinha um sistema para realizar os seus desejos. Então o marcador capta que Erun queria uma nova chance de viver para fazer tudo diferente. Então Erun acorda em um lugar assustado, se perguntando onde que ele estava. Ele olha pela janela e tenta se localizar onde que estava, e a vista é muito familiar para ele, mas ele fica sem entender porque aquele tempo todo foi torturado até a morte pelo assassino Cuts, quando de repente alguém bate na porta dizendo que ele era Ezel. Erun se lembra de Ezel, era um cuidador da pessoal dele de algumas décadas atrás. A mulher entra no quarto dizendo que o capitão estava procurando por ele. Erun começa a se lembrar de que aquele quarto era familiar e que aquela decoração atrás dele era de memórias boas. Ele não estava acreditando que talvez ele tinha ganhado uma nova chance, então ele pergunta para Ezel quantos anos ele tinha, e a mulher responde sem entender que acreditava que ele tinha 16 anos. Erun abraça Ezel e diz que está tão feliz que não acreditava que voltou a ter 16 anos no passado. Ele olha chorando para a mulher e pergunta a ela se realmente era Ezel. A mulher diz que sim e pergunta para ele por que estava fazendo essa pergunta idiota. Acredita dizendo se ele tivesse algum pesadelo durante a noite. Ele enxuga as lágrimas e quando diz a Ezel obrigado, pois mesmo depois que a família dele havia desistido dele, Ezel fica assustado e se pergunta se aquilo era realmente alguma forma de assédio. E ela se ajoelha perante ao mestre e diz que sente muito e pergunta para ele o que ela fez de errado. Completa dizendo que receberá punições e fará o melhor para corrigir seus
seus erros. O mesmo diz para ela assustado que não era aquilo que ele queria dizer, e que a Misa entendeu totalmente errado. Euron pergunta por que a mesma chama Ezel, diz para que o capitão estava procurando por ele, e que estava extremamente furioso porque Euron faltou no último treino. O garoto diz à mulher que vai apenas se trocar de roupa e já encontra o capitão. Enquanto Euron trocava de roupa, ficava pensando o que havia acontecido com ele, e que talvez tinha recebido outra chance, pois aquele Euron de antes que acabou levando a queda da família com erros momentâneos, e que se tornou uma desgraça para a família não existiria mais. Agora é o único Euron Stargard que existe, é aquele que se dedicaria toda a sua vida para mudar o seu futuro. Quando ele estava saindo do quarto, ele dá uma risadinha sem graça para Ezel e diz para ela que era uma perna que ele acabou perdendo todos os músculos. A mulher, sem entender nada, pergunta para o mesmo e tinha certeza que estava tudo bem. E Euron completa dizendo que está melhor do que nunca. Quando Euron chega no campo de treinamento Stargard, ele observa que os guerreiros, o orgulho da família Stargard, ainda existem. Euron se lembrava que na vida passada ele não saberia apreciá-los, pois achavam que eles eram apenas velhos, suaves e fedorentos. Quando de repente o capitão Rafael chega e diz para Euron que finalmente havia dado as caras no treinamento. Euron, todo sem jeito, olha para o capitão pedir desculpas por ter se atrasado muito tempo, pois o capitão ainda era o mesmo de antes, rígido. O mestre pergunta muito bravo ao garoto se ele tinha esquecido da promessa que fez, e como ele falou no último treino que vai treinar dobrado para recompensar. O capitão diz que terá que dar 50 voltas no campo de treinamento, mais 1000 golpes de espadas e 1000 estocadas de espadas, e completa dizendo que não vai deixar o menino sair tão fácil dessa vez. Euron diz que pode ficar tranquilo, pois vai fazer de tudo que o capitão pediu sem reclamar. Euron, todo feliz, pergunta ao capitão se deveria começar já. O capitão, sem entender nada, fica pensando que o garoto iria inventar um monte de desculpas para fugir do treinamento, o que havia de errado com Euron. Euron deixava tudo de lado e não fazia nada que existia, mas ele já havia feito uma promessa que agora faria tudo diferente. Tudo voltou a ser há 16 anos atrás. A única coisa que mudou foi Euron. Agora estaria tudo novamente nas mãos dele, só que dessa vez ele já sabia todo o futuro, pois agora vai continuar aprimorando as habilidades dele num treinamento diferente do que ele fazia antes do passado. Enquanto Euron treinava durante, o capitão observa e pensava que o menino tinha, pois ele realmente estava treinando certinho. Enquanto Euron contava os movimentos que estava fazendo, ele pensava que dessa vez iria impedir que acontecesse novamente todas as tragédias e também iria proteger o legado de sua família. Euron ficou super feliz quando chega a 1000 movimentos, pois ele já havia terminado de fazer tudo o que aquilo o capitão havia pedido, pois era a primeira vez que ele tinha conseguido acabar o treinamento para valer, pois estava muito cansado, mas sabia que tinha sido capaz. Mas de repente o garoto se assusta com uma tela azul que aparecia na sua frente. O capitão pergunta para Euron se estava tudo bem. Euron diz para Rafael se ele não estava vendo que o negócio estranho no ar. O capitão, sem entender, pergunta o que ele está falando. Euron pergunta novamente para o capitão se realmente não está vendo. O capitão fica pensando se ele está alucinando por conta do cansaço. Euron começa a perceber que era somente ele que estava vendo aquilo, que estava escrito novo usuário detectado. O garoto resolve aceitar. Ele fica perplexo porque era um livro de transação dimensional. Quando de repente o capitão chama por Euron, pergunta se ele tinha voltado ao normal porque ele ficou cada vez mais estranho. Achava que o jovem mestre ainda estava muito bem por conta do cansaço, que talvez Euron teria que ir para a enfermaria. Mas Euron o corta segurando a mão do capitão, dizendo que ele estava de boa. O garoto completa de boa que ele não era mais o Euron de antes, que agora estava diferente. O capitão ficou pensando como que o jovem mestre estava tão animado a se tornar melhor, sendo que ele era muito desinteressado. Será que agora o sangue da família Stug realmente estava fluindo nele? Euron diz para o capitão Rafael que agora que havia terminado o treino iria subir para tomar um banho e descansar. O capitão diz que está tudo bem, é para descansar, para estar presente no treinamento. Quando Euron entra no castelo, o cozinheiro pergunta para o garoto o que tinha chegado no treino, se ele deveria preparar alguma coisa com Euron para comer. O menino diz que estava muito cansado e queria para o seu quarto descansar, que dessa vez não precisaria. O cozinheiro diz que tem umas chamas azuis saindo dos olhos dele. Euron, sem saber o que fazer, olha para o homem e diz que provavelmente é uma mana, espécie de poder, mas é que ele não iria entender, pois não era um cavaleiro, e diz que vai subir para o seu quarto para descansar e agradece a preocupação do sujeito. Quando Euron chega no seu quarto, coloca a mão nos olhos, pois tudo aquilo que ele viu estava acontecendo dentro dos seus olhos. Aquilo era realmente muito estranho. Agora que ele já tinha acabado de fazer todos os seus deveres do dia e estava relaxando no seu quarto, ele começa a pensar no quanto era estranho de ter voltado 16 anos no tempo. Aquilo não tinha explicação nenhuma. Quando diante dos seus olhos ele aparece novamente uma tela azul com o ID dele e perguntando se Euron queria continuar com mais informações acima, mas só tinha opção aceitar e não tinha opção de recusar. Já que ele não tem escolha, apertou aceitar. Euron começou do nível 0, ele tinha apenas 10 moedas restantes. Euron está muito confuso, pois ele não consegue entender o porquê tinha 10 moedas. Ele pergunta se a conta da vida passada tinha sido transferida, mas provavelmente não, porque eles tinham 0. Se tivesse sido transferido o rank dele, consequentemente também seria. Depois de uma semana, Euron chega no seu treinamento e pergunta para o capitão dos cavaleiros, que era o treinador, se ele aceitaria duelar com o cavaleiro. O capitão Rafael pergunta para se aquele pedido que estava fazendo era sério. O garoto
garoto muito feliz fala que está falando muito sério. O capitão se recusa a lutar com o menino, mas chama um cavaleiro que já treinava há muito tempo a duelar com ele. O capitão pede para o cavaleiro Fly use apenas a mão esquerda. O capitão pensa consigo mesmo que Iron treinou muito duro na última semana, mas que talvez ele ainda não estava preparado para lutar contra um cavaleiro mais velho. Iron grita para Fly que não era para se importar com o que o capitão disse, poderia ir com tudo. O garoto irá lutar com um cavaleiro de 6ª classe. Fly fica sem entender como que o garoto de 16 anos quer encarar ele assim tão fortemente. Iron mais que rápido pega sua espada e grita que irá acabar com ele, pois está muito confiante e preparado para esse duelo. Fly ficava pensando que iria pegar leve com o garoto, mas o jeito que estava lutando não iria dar para pegar leve com ele, pois estava lutando muito bem, e a velocidade e o peso da técnica de espada são bem maiores do que Fly esperava. Ele ficava se perguntando se era mesmo um jovem mestre que conhecia, pois o menino de antes não lutava tão bem assim. Ou os outros cavaleiros que estão no campo de batalha começam a falar baixinho, falando que a luta estava ficando séria, pois o Fly estava sendo muito pressionado pelo jovem mestre. Fly, enquanto lutava, estava com muito medo, pois aquela luta estava realmente muito séria. Ele achava que as habilidades haviam regredido. O jovem mestre acaba conseguindo derrotar Fly, consegue um poder chamado Sopro de Ferro, jogando um poder chamado Sopro de Ferro contra ele. Todos que estavam no campo ficaram perplexos, e Euron ficava extremamente feliz com aquela situação. Fly pergunta para Euron como que aquilo era possível, pois ele havia usado até seu poder mágico e mesmo assim o garoto derrotou ele. Euron diz para Fly parar de lamentar e admitir logo a derrota dele. Os outros cavaleiros ficaram falando que aquilo era inacreditável, como o jovem mestre de 16 anos conseguiu derrotar Fly, que era o cavaleiro de nível 6. Mas antes de tudo isso, Euron conseguiu o Sopro de Ferro de seguinte forma: ele acabou encontrando sua maleta de moedas. Ele ficou muito feliz, pois estava do mesmo jeito que era antes. Euron pensava que dessa vez ele não seria influenciável e vai usar aquela moeda com muita sabedoria, pois agora é o único caminho de conseguir sobreviver. Era o livro da transação, então ele precisava ver o que era mais urgente do livro para comprar. Ele vê que o labirinto monetário é a coisa mais urgente, e o valor da troca era de 30 moedas, era bem mais do que ele pensava, pois eles achavam que iria ganhar por volta de 20 e 5 moedas. A regra era básica sobre a transação que ele havia aprendido quando usava o livro de transação dimensional. Os valores do bem haviam de acordo com as condições da loja, e que também os valores dos itens variam de mundo para mundo. Então se ele queria gerar um grande lucro no livro de transição dimensional, seria comprar algo barato e depois revendê-lo bem mais caro. Porém os caras no centro de trocas não são idiotas, então ele certamente estaria adicionado a restrições para certos itens, inserindo algumas taxas, mas quanto menor for o ranking de transação, mais restrição teria. Mas para aumentar o ranking, ele precisava melhorar os seus resultados, e para aumentar os resultados, precisaria melhorar o ranking, um dependeria do outro, mas um sistema para conseguir itens de alta performance era praticamente impossível. Enquanto ele estava pensando o que deveria fazer, aparecer um usuário anunciando que estava vendendo um cristal. Era exatamente do que Han estava precisando abastecer urgentemente, mas Euron não precisava entender porque o apelido do usuário está brilhando em vermelho. Ele não sabia se deveria clicar no nome. Ele clica e percebe que aquilo era informações dos status dos usuários, mas desde os 3 anos da vida passada que ele havia usado o livro de transição dimensional, aquela era a primeira vez que via um relatório de transação. Euron pergunta quanto aqueles cristais estavam custando, e o usuário diz que o de level baixo são 5 moedas cada, e a de nível médio são 20 moedas. Euron pergunta para o usuário se aquele preço era normal. O usuário diz que aquele era o preço certo, mas tem vendedores que vendem por preços mais altos que aquele, e como não tem muito estoque, não precisava se decidir logo. Mas no canal atual o preço médio dos cristais nível baixo valia de 3 moedas, de nível médio valia 12 moedas, mas de qualquer forma se aquela informação não era de verdadeiras. Ele chamou o cara de ladrão, pois ele havia dito que o preço era justo, mesmo sabendo que era quase o dobro do valor do mercado. O sujeito fica muito bravo e manda uma mensagem dizendo que os preços deles são muito menores do mercado. Euron se lembra que compartilhar informações falsas sobre vendas não são permitidas pelo centro de troca. O garoto pergunta para o usuário se ele quer tomar uma suspensão porque é negociante maligno. O usuário diz para o garoto que sinceramente os lucros da mina dele acabou caindo esses anos atrás. Então os mineradores entraram em greve, e depois de dar aos mineradores o que queriam, não sobrou quase nada. Então ele tentou enganar de propósito. Euron percebe que aquele ladrão está mentindo de novo, e então manda uma mensagem de texto dizendo que os mineradores não entram em greve. Ele diz que não vai de maneira alguma negociar com ele. O usuário com medo manda a mensagem dizendo que faz pela metade do preço, e ainda diz que vai baixar o preço pela metade especialmente para Euron, e que em troca era só o garoto não denunciar. Euron fica pensativo, pois a ideia do usuário abaixar o preço é muito boa para ele, mas depois de pensar mais sobre o assunto,
Sun decide que é melhor não aceitar, por isso depois de ser usado contra ele de alguma forma. Então a garota resolve deixar aquele usuário para lá e comprar o poder do sopro de ferro. Pelo dia seguinte, Eren se esforçou muito para praticar um método de sopro explosivo igual ao poder que seu avô tinha. A visão do sopro de ferro para conseguir aprimorá-lo e poder usar havia duas condições: um corpo forte e saber lutar. Para ele que ainda não tinha conquistado essas duas condições seria praticamente impossível, então ele começou a treinar incansavelmente e assim acabou adquirindo o sopro de ferro. Mas o jovem mestre começou a se achar muito, pois todos estavam elogiando ele por ter vencido Fly. Não contente com sua vitória contra Fly, o jovem mestre Eren queria desafiar outros cavaleiros para um duelo, então ele chama Mihael para duelar com ele. A princípio o capitão não queria deixar o duelo acontecer, mas então chega Milady, a filha mais velha de Ladan, e Seguard, e diz para o capitão que a luta poderia ser interessante para Eren, que deveria liberar para eles duelar. Então Eren vai para o meio do campo de treinamento para duelar com Mihael. Ele é um cavaleiro de 6ª classe, mas está quase chegando na 5ª classe, então o capitão achava que ele não iria ser oprimido pelo jovem mestre. O capitão completa dizendo que ele também é treinado para a briga de rua. Mihael provavelmente ganhará com sua altura e braços compridos, mas quando eles menos esperam, Mihael acaba sendo pressionado pelo jovem mestre e todos ficaram de boca aberta. O capitão fica super assustado e se pergunta se aquilo era possível. Esse era o mesmo jovem mestre que era chamado de Pracote alguns dias atrás. Mihael acabou perdendo o duelo contra Eren, então todos que estavam assistindo a luta começaram a gritar saudando o jovem mestre Eren Stargord, pois ele estava vencendo todas as lutas, quando de repente Milady chega no ouvido de Eren e diz que estava muito orgulhosa dele, chamando o pequeno de irmão, e diz que todo aquele tempo ele estava desacreditando dele. Milady sempre ficou triste por ter nascido mulher, porque apesar dela não poder receber o sopro de ferro que podia ser feito só pelos homens da família Segord, pois era uma regra que isso não podia ser passado para mulheres, que eventualmente estava destinada a entrar em uma família, e por causa disso ela entendeu o valor de como suportar várias críticas do mundo, mesmo quando dava tudo de si todos os dias. Ela completa dizendo para Eren que sente muito, pois a irmã mais velha dele estava todo aquele tempo negligenciando ele ao invés de ajudar e apoiar. Mas talvez naquela noite durante o jantar, todos estavam sentados na mesa. O chefe da família Stargord, que se chamava Levande Stargord, dizia que tinha gostado muito do menu que tinha para o jantar. Milady diz que pediu especialmente aquele menu, pois Eren iria partir para a academia em breve. O Levande diz que sim, pois já estava quase na hora dele partir. Enquanto Eren via a conversa, ele pensava que fez certo em mostrar um pouco de suas habilidades na frente de sua irmã mais velha, e agora ela estava cuidando dele. Levandan diz a Eren que Milady contou para ele que mais cedo no treino o garoto tinha derrotado um cavaleiro. Eren pensava que finalmente tinha funcionado, pois ele havia despertado o interesse do pai dele, e agora ele não poderia perder aquela bela oportunidade. Então ele diz que precisava de muito mais para derrotar um cavaleiro, e aquilo só foi um duelo de espadas de madeira. O filho mais velho de Lavandan, Kirans Delguard, entrou no meio da conversa enciumado. Ele disse que ouviu dizer que o cara que Eren lutou era apenas um aprendiz de 6ª classe, e nem tinha sido um duelo de espadas de verdade. Ele olha para a irmã Milady e pede para confirmar que ele tinha acabado de falar. Eren fica achando seu irmão mais velho um babaca. Milady defende Eren, dizendo que o irmão mais velho na época dele tinha subido para a 5ª classe quando tinha 18 anos. Eren só tem 16 anos atualmente. Kirans para se defender diz à irmã que na verdade ele tinha 17 anos quando conseguiu aquela classe, mas papai Ladão não dá ouvidos ao filho mais velho e diz com muita felicidade para Eren que aquilo era extremamente incrível. Hondo se levanta e estende a mão para o seu filho mais novo. Eren fica sem entender por que daquele aperto de mão do nada, mas na verdade ele percebe que o seu pai estava testando ele com a batalha de aperto de mão. A batalha funcionava de seguinte forma: era o ato de colocar a mão do outro em um aperto e então competir a batalha de força. Eren então percebe que aquilo era um teste, então ele se concentra. O importante era conseguir satisfazer o seu pai. Depois que termina a batalha, o pai de Eren diz parabéns e que melhorou muito, pois havia ficado preocupado com seu filho mais jovem poder ser diferente, mas agora que viu que não, estava bem mais calmo. Lodon completa dizendo para Eren que ele se tinha alguma coisa em sua mente que queria de presente por ele entrar na academia. Eren diz que sendo assim ele tem uma coisa assim em mente, mas não sabe se ele é bom bastante para ganhar aquele presente, mas o pai de Eren diz para ele não se preocupar, porque pode dizer ele vai ouvir o pedido. Eren diz que ele não quer pedir algo muito exagerado, mas tinha certeza que o pai iria recusar, mas o pai dele coloca a mão no peito e diz que jura pela família e pelos seus poderes que vai atender o pedido do seu filho mais novo Eren. Ele diz para o garoto que agora não precisava mais ter medo de pedir. Eren responde ao seu pai que seu pedido era que ele queria entrar no armazém secreto da família para conhecer e poder pegar um objeto, mas quando o pai está vindo levar Eren para conhecer o armazém secreto da família, o filho mais velho Caio aparece e diz para o pai que aquilo era ridículo, pois ele não pode quebrar a tradição da família. Ele completa dizendo que apenas uma pessoa da família pode entrar lá, que seria o chefe de todos, no caso seu pai, que podia entrar e mais ninguém, e acrescenta perguntando se Eren era excepcional e ele não, pois nunca levou ele no armazém. O pai London diz que não tem nada a ver o filho mais velho estava falando. Quando era mais jovem também entrou no armazém secreto com o pai dele, como Eren vai para a academia e podia pedir o
que quisesse, ele iria levá-lo como presente. Chiron diz para o pai que a situação era diferente, então Loldon pergunta ao filho mais velho se ele estava sugerindo que eu quebrasse a promessa que acaba de fazer. Chiron diz para o pai que não era aquilo que ele queria dizer, mas Loldon corta ele dizendo que agora ele deveria voltar para trás dali em diante e seguir adiante com Erun e até o armazém secreto. Ele não perde a oportunidade de olhar para o irmão com um sorrisinho sarcástico para mostrar que daquela vez ele ganhou. Chiron fica muito furioso quando voltava para a sala de jantar e pensando que Erun era um imbecil, pois estava vindo um lugar que nem ele, o filho mais velho, poderia ir. Quando chegou na porta do armazém, o pai de Erun explica que a regra é simples, ele nunca poderia acessar o armazém secreto interno e somente o externo, e também não importa qual item ele escolhesse, ele poderia levar consigo apenas uma. Loldon completa dizendo que vai dar bastante tempo, então ele poderá escolher com bastante tranquilidade. Erun concorda. Erun pensa logo no livro de transição dimensional. O livro de transição dimensional é uma arma muito poderosa. Para Erun não ter a vida dele ameaçada novamente, tem que ser o único a ter esse livro, diferentemente da vida passada de Erun, onde descobriu o livro de transição dimensional. Nessa vida ele será capaz de vê-los também através de seus olhos. Em outras palavras, significava que o livro era impossível que existisse no armazém secreto. Quando de repente o pai pergunta para Erun se ele já tinha escolhido o garoto, diz que sim. No final das contas, Erun escolheu um troféu de herói. Aquela era uma estátua de recompensa de um herói, de Lucky Zan, que tinha sido feito para honrar a proteção de Navarro contra o Império, pois existe um estoque limitado de 1000 unidades, e o seu valor de mercado estava acima da média, e também era o item mais comum de ganhar vigor. O pai Loldon fica sem saber por que o filho escolheu uma estátua entre tantas coisas boas que tinha lá. Erun diz para Loldon que no momento aquela estátua era a coisa mais valiosa para ele, e por mais que ele quisesse comprar uma espada de cristal, ainda sobraria dinheiro para ele. O pai Loldon diz que ao invés de ficar pensando em comprar e vender, deveria focar no seu treinamento. Erun fica sem saber o que dizer. Depois de algum tempo, quando chegou em seu quarto, Erun começa a pensar que ele não achou o livro de transição dimensional no armazém. Definitivamente aquilo foi uma grande descoberta. Mesmo depois de ter procurado o livro e não achado, e conseguido a estátua às pressas, a recompensa se ele vender não seria tão ruim assim. Quando de repente na tela azul que ele conseguiu enxergar o livro através de seus olhos, ele percebeu que parecia uma nova habilitação, um botão que estava escrito VIP. Ele não acreditava que era VIP, mas mesmo assim aperta o botão para ter certeza de que não estava errado. Erun não consegue acreditar que era possível, pois abriu várias categorias para ele. O melhor era que ainda todos estavam no nível máximo. Erun comemora feliz que havia conseguido ser VIP. Depois de todas aquelas conquistas, Erun percebe que agora estava na hora da vingança, e será bem mais rápido do que ele pensava. Mas antes ele precisava vender aquela estátua, que estava valendo 115 moedas atualmente. Mas Erun ficou muito pensativo, ele tinha certeza de que aquela estátua valia entre 140 a 150 moedas. Mas agora, como era VIP, ele ativou o benefício com pressão de lucro, e conseguiu que a estátua valesse mais de 150 moedas. Erun também não acreditava que conseguiu fazer trocas dimensionais deitados, graças ao livro que entrou dentro dos olhos dele. Encontra um usuário que anunciava cristais de alta qualidade por um preço baixo. Erun não perdeu tempo e mandou para o usuário, quase chamando ele de golpista, pois aquilo jamais poderia ser verdade. O cara que está atrás daquele perfil fica muito bravo, e pensando quem aquele cara achava que era para chamá-lo de golpista. Então o usuário percebe que era o mesmo menino de antes. Então, em vez de xingar o garoto, ele manda mensagem perguntando se Erun era o mesmo cliente que antes. Erun diz que sim, que ele estava interessado em comprar um cristal, e pergunta para o usuário se tinha como fazer o mesmo preço de antes. O usuário diz que aquele era um cristal especial e não iria rolar daquela vez. Erun diz para ele parar de ser mentiroso, pois já deveria saber que mentiras não rola mais, e que ele ainda tinha um histórico de conversa de antes. Qualquer momento poderia denunciá-lo. O usuário fica muito bravo e pensa que mesmo que o garoto denunciasse, ele só ficaria banido por alguns dias. Mas se fosse pensar nas perdas que teria nesses dias, talvez seria melhor vender o cristal por menos. Erun diz para o sujeito que ele era muito rico e tinha mais de 10.000 moedas e ainda estava reclamando de vender o cristal um pouco mais barato. O sujeito já estava sem paciência com Erun e pergunta para quantos cristais ele queria comprar. O nome do sujeito era Hearthstone. Erun pergunta para ele quantos cristais ele poderia dar. O sujeito responde que poderia dar 25 de nível médio e 25 de nível baixo. Erun diz que quer comprar todos, então comprou os cristais por mais barato. Então agora poderia vender por mais caro e assim lucrar muito. Então depois de todas as negociações ele resolve dormir para descansar para o outro dia.